Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Nós vamos ler todo este capítulo e vamos meditar nesta noite sobre o tema Vencendo o Pecado. Romanos, capítulo de número 6. Mesmo assentados como os irmãos estão, eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Romanos, capítulo de número 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ela pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, pouco apresenteis aos vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois que estáis debaixo da lei, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem lhe obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecemos de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. Amém. Você já teve aquela experiência frustrante de pegar uma maçã aparentemente perfeita? Quando você cortou a maçã, você viu que ela estava estragada, estava podre? Você sabia que o pecado é também semelhante a este exemplo? Satanás, que é enganador, às vezes apresenta ao homem o pecado sendo como esta maçã do exemplo, aparentemente bela por fora, apetitosa, mas podre por dentro.
Quantas pessoas são enganadas por Satanás? Quantas pessoas pecam achando que estão obtendo para si vantagens, quando na verdade estão destruindo as suas próprias vidas? Quantos que se dizem crentes não se abstêm das práticas pecaminosas que eram comuns lá atrás, antes da conversão? Quantas pessoas estão se distanciando cada vez mais do Senhor, porque estão como servos do pecado? Neste capítulo de número 6, nessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o texto sagrado nos ensina que nós, que fomos salvos por Cristo, fomos e somos libertos do poder do pecado, para vivermos sob o domínio da santificação e da justiça. Observem, queridos irmãos, que logo no início do capítulo de número 6, Paulo levanta duas questões que ele mesmo procura responder ao longo deste capítulo. Os versículos 1 e 2 dizem: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? No versículo 15 há também uma pergunta nesse sentido. Observe comigo: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Paulo está advertindo, meus irmãos, aos crentes que a liberdade não deve ser usada para o pecado ou para dar ocasião à carne. E o que tem de crente dando ocasião à carne não é brincadeira. Quantos estão envolvidos com o pecado dentro das repartições de trabalho, do trabalho, por exemplo? Suponhamos que um chefe chega para o irmão Joaquim da Silva, eu uso sempre esse nome para dar algumas ilustrações. No dia que chegar um Joaquim da Silva aqui, eu paro. Suponhamos que o chefe diz para ele: olha, eu vou te promover, irmão Joaquim, mas e você vai ter dinheiro para poder viajar mais, você vai poder comprar um carro novo, você vai poder melhorar a sua casa, você vai poder até melhorar a questão do seu dízimo, mas você vai ter que participar de um esquema aqui entre nós. Ou seja, nós já sabemos, corrupção, e corrupção é pecado. Isso acontece muito, meus irmãos, e muitas pessoas que estão dentro do convívio da igreja acabam se enveredando por este caminho. Quantos que se dizem cristãos e que estão trabalhando na política do nosso país estão envolvidos em sujeiras e corrupções em diversos segmentos da governança do país? Não estou generalizando, há exceções, mas é fato que nós sabemos que muitos dos que estão ali estão corrompidos, estão participando de algum esquema sujo, de alguma corrupção. Quantas pessoas que se dizem cristãs estão dando lugar ao pecado através da mentira, através da inveja, da maledicência, da soberba, da ira e de tantos outros segmentos destrutivos que batem à porta do coração do homem? Paulo, dentre tantas advertências, nos ensina que em Cristo nós somos livres sim, mas devemos nos lembrar que somos servos de Jesus para servir a justiça e viver na santificação. E eu me recordo do Salmo de número 24, que diz, a partir do versículo 3: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. E esse termo é usado numa analogia à pureza da alma. Essa expressão refere-se àqueles que praticam o bem e andam em retidão. Você faz parte daqueles que praticam o bem e andam em retidão? As mãos representam as manifestações práticas do que sai daqui, do coração. E as mãos fazem o que é determinado no coração. Ou seja, se o coração está sujo pela maldade do pecado, as mãos, as nossas ações, serão manifestações de tais atos perniciosos. Então não é possível
ter as mãos limpas para o bem, se o coração está cheio de maldade. E Paulo ensina isso aos cristãos. Paulo ensina que o crente é livre, mas ele não deve dar ocasião à carne. E eu quero destacar apenas duas características importantes para todos nós que desejamos vencer o pecado, baseado no texto principal que nós lemos dessa carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Em primeiro lugar, a melhor arma contra o pecado é servir a Deus. A melhor arma é servir a Deus. Paulo não brincou com o pecado, como muitos brincam e até dão risadas ali diante do pecado. Enquanto tem muita gente brincando e rindo do pecado, nós vemos no texto sagrado a seriedade que Paulo trata a respeito deste assunto. O texto sagrado, no versículo de número 6, diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo, meus queridos irmãos, nós somos libertos da condenação do pecado, mas ele ainda exerce influência sobre nós, e é desta influência que precisamos nos livrar. Você consegue dar ordens a alguém que esteja morto? Você consegue fazer isso? Obviamente você não vai conseguir respostas às suas ordens. Se nós nos considerarmos mortos para o pecado, meus irmãos, então ele não terá mais domínio sobre nós. Por isso Paulo disse que morrendo para o pecado, nós estamos vivos para Deus. Nos versículos 12 e 13, os irmãos podem acompanhar, o texto sagrado continua dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceis em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Grave no seu precioso coração: a disposição para pecar não é característica de um crente verdadeiro. O antídoto contra o pecado é servir a Deus, meus irmãos. O servo de Deus, ele está submisso à sua vontade. Aquele que tem comunhão com Deus, ele tem condições de vencer o pecado. Quanto mais perto de Deus, melhor. Conta-se que um piloto veterano, pioneiro da aviação, ele pousou o seu avião numa área deserta durante uma viagem para fazer uma inspeção no seu avião, na parte externa. Só que sem ele perceber, entrou um rato no avião lá. Entrou um rato. Ele voltou ao avião, decolou, subiu, né, e continuou a sua viagem. Durante a viagem, ele começa a escutar um barulhinho do rato roendo os fios, as partes ali internas do avião. E ele, pela sua experiência, ele já sabia que aquele barulho, aquele som ali era de rato. Não sei se você já teve essa desagradável, né, oportunidade de ver isso. Quando eu morava aqui na Ilha Norte, eu escutei. E a Kézia gosta de matar rato, né? Ela mata muito rato ali na Ilha Norte. E eu falava para a Kézia: olha, igual barata. Melhor, pior do que você ver a barata é você não ver a barata e o rato. Que você fica: cadê o rato, cadê a barata? Aquela coisa é ruim, né? E aquele rato estava ali, roendo as partes ali. O piloto ficou incomodado com aquilo e preocupado, porque se ele roesse os fios, possivelmente algum comando iria falhar, ia dar alguma pane no avião e aconteceu um acidente. E ele se lembrou que ouviu dizer que o rato, ele não sobrevive a certas altitudes. E ele então começou a subir mais o avião, com essa intenção de matar o rato. E foi subindo o avião e foi puxando os controles, o avião foi subindo, subiu, até que ele mesmo, o piloto, sentiu até algumas dificuldades para respirar. E aí o som
do roedor parou, acabou. Quando ele chegou ao destino, ele achou o rato morto ali perto da cadeira da cabine do piloto. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos sendo atormentados pelo pecado que rói as nossas vidas, pelo fato de estarmos vivendo em uma altitude espiritual muito baixa. Para ver o pecado derrotado nas nossas vidas, meus irmãos, nós temos que subir para mais e mais alto, para mais alto deste mundo, longe do mundo, para um nível mais alto, onde as coisas do mundo não conseguem sobreviver. Então grave no seu precioso coração: quanto mais perto de Deus estivermos, mais longe do pecado ficaremos. Em segundo lugar, para vencer o pecado, abandone a prática habitual do pecado e use as armas de Deus contra o pecado. A partir do versículo 15 ao 19, o apóstolo Paulo ele procura responder duas tendências da sua época: os legalistas e os libertinos. Os legalistas achavam que a graça pregada por Paulo fazia com que os homens não levassem a sério o pecado a ponto de nem lutar contra ele. E os libertinos achavam que quanto mais pecados cometessem, mais graça receberiam. E aí Paulo levanta essa questão no versículo 15. Ele diz: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. No versículo 16, Paulo continua dizendo: não sabeis vós a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer? Somos servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Paulo ensina numa linguagem de entendimento de todos que o homem é servo daquilo ou daquele que ele se apresenta para obedecer. E aqui se trata ou do pecado ou da justiça. E ele continua a explicar nos versículos seguintes que o crente ele é livre do pecado e, portanto, ele não deve viver a serviço do pecado. Veja comigo os versículos 17 e 18. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a quem fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A liberdade do novo crente, meus irmãos, ele é um introito a uma nova obediência. Se antes o pecado tinha domínio sobre a minha vida, agora que eu pertenço a Cristo, o pecado não pode me dominar mais. Há uma declaração que eu gosto muito de John Wesley que diz assim: a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Em 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 diz assim: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 17, nós vemos no início do culto, diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se antes eu era mentiroso, depois da minha conversão, eu não sou mais. Se antes eu falava palavras torpes, depois da minha conversão, eu não falo mais. Em Efésios capítulo 4 vai falar sobre isso também. Se antes eu era de um jeito, depois da minha conversão eu sou de outro jeito. Acabou as coisas pertencentes ao velho homem. Acabou as coisas que pertenciam, que eu praticava antes de entregar minha vida a Jesus. Agora eu sou nova criatura, agora eu sou filho de Deus por regeneração. Agora a minha vida é a serviço do meu Deus, pois a Jesus Cristo pertence a minha vida, a Cristo pertence a minha alma. Deus detesta o pecado, e esse deve ser o nosso procedimento também, meus irmãos. E o texto sagrado, a partir do versículo 19, os irmãos podem acompanhar, Paulo continua dizendo: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais?
porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Concluindo, meus irmãos, fujamos do pecado. Vamos nos aproximar mais de Deus. Não deixe o inimigo e o pecado escravizar o seu coração. Se você entregou a sua vida a Jesus, então estas coisas não devem mais ter domínio sobre a sua vida. E há muitas armas que nós podemos usar contra o inimigo, como por exemplo, a oração e a meditação na palavra do Senhor e na sua prática. Essas coisas nos levam para mais perto de Deus e consequentemente para mais longe do pecado. E o pecado não faz bem a ninguém. O pecado leva à morte. Mas graças a Deus, através de Jesus Cristo, nós podemos ter os nossos pecados perdoados e a salvação para a nossa alma. Em Cristo Jesus, meus irmãos, nós temos vida e vida eterna. E por último, o versículo 23 encerra este capítulo dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus, meus irmãos, nós temos condições suficientes para vencer o pecado. Que Deus nos ajude a prosseguirmos de forma que o agrademos em todo o nosso proceder. E que em todos os nossos atos, a luz do Senhor seja manifestada de forma clara e contundente através de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.